Olá, eu me chamo Suzane Maria da Rocha e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Determinação da taxa de infecção de vetores transmissores da doença de Chagas no território do Vale do Guaribas, e tenho como orientadora a professora doutora Ana Carolina Landim Pacheco. A doença de Chagas é uma doença negligenciada de importante causa de morbidade e mortalidade nas Américas. Tem como agente etiológico o protozoário flagelado denominado Trypanosoma cruzi e como vetores biológicos insetos pertencentes à subfamília Triatomini, chamadas de triatomíneos ou barbeiros como são conhecidos popularmente. Dentre os gêneros pertencentes a essa subfamília, 3 são considerados os principais, sendo eles o gênero Panstrógilo, o gênero Triatoma e o gênero Rognus. Existem várias formas de transmissão dessa doença ao homem, como a forma vetorial, congênita, transfusional, transplante e oral, sendo a forma oral a mais frequente atualmente no Brasil, principalmente na região amazônica. O objetivo geral desse trabalho é verificar a presença do Trypanosoma cruzi nos vetores encontrados no território do Vale do Guaribas, e como objetivos específicos temos realizar a análise parasitológica dos triatomíneos, visando a identificação do Trypanosoma cruzi, e determinar por microscopia óptica as formas evolutivas do protozoário causador da doença de Chagas. Esse trabalho foi realizado no território do Vale do Guaribas, que compreende um total de 39 cidades, porém nem todas as cidades foram visitadas para as coletas. Após as coletas, os triatomíneos foram encaminhados para o Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal do Piauí, onde foram identificados e submetidos ao exame parasitológico, que consiste na técnica de compressão abdominal, em busca das formas evolutivas do Trypanosoma cruzi através da observação das fezes ou urina obtidas do inseto vetor. Os resultados obtidos nesse trabalho contam com dados dos meses de agosto de 2019 a julho de 2020, porém não há registro de dados entre meados de março de 2020 a julho de 2020 em decorrência da pandemia do novo coronavírus. As coletas elas foram realizadas em 8 cidades e foram coletados um total de 221 triatomíneos entre ninfas e adultos. Ao serem separados, foram contabilizados um total de 67 adultos e 154 ninfas, sendo 34 adultos vivos. Mas desses 34 adultos vivos, somente 14 foram submetidos ao exame parasitológico, pois somente eles continham conteúdo intestinal suficiente para observação. Também foi possível realizar o exame em 6 ninfas que se encontravam em estágio 4 e 5. Os demais encontravam-se com o abdômen totalmente seco. Assim, estudos realizados por Garcia 2002 que mostram que os triatomíneos possuem uma característica importante, pois eles possuem uma capacidade de ingerir uma grande quantidade de sangue ao se alimentarem, mas também resiste um prolongado tempo sem se alimentar, podemos explicar a ausência de conteúdo intestinal na maioria dos insetos encontrados vivos. Dos 14 insetos vivos que foram submetidos ao exame parasitológico, 10 espécimes pertenciam à subespécie Triatoma brasiliense macromelasoma e 4 espécimes pertenciam à espécie Triatoma sórdida, e todos testaram negativos, inclusive as ninfas. Assim, alguns estudos realizados por Dio Tayuti e colaboradores em 1995 explicam que após o controle do Triatoma infestans, o Triatoma sórdido passou a ser uma espécie bastante capturada e tornando-se um importante vetor para o protozoário, o que pode explicar a frequência de capturas que teve essa espécie na nossa pesquisa, e que o Triatoma brasiliense ele se encontra em áreas semiáridas e quentes com dominância em regiões da Caatinga, onde se distribui por praticamente todos os estados do Nordeste, segundo salienta Rodrigues e colaboradores, 1995. Conclusão. O território do Vale do Guaribas trata-se de uma das regiões mais importantes localizadas no estado do Piauí, e tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho, observa-se que sempre há a constante presença de espécies consideradas perigosas na transmissão do T-cruzi ao homem, e essas espécies geralmente são encontradas em contato tanto com animais domésticos como com animais silvestres que servem como fonte alimentar, e assim podendo fazer o T-cruzi circular e chegar a infectar o homem. Essas são as minhas referências e muito obrigada.